ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Entre Espaço, de Daniel Souza. Ai, ai, digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, 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 digi, digi, pois bem, sejam bem-vindos ao Quadrinho ao Quadrado. Eu sou Estranho, estou acompanhado pela risada de... O Judeu Ateu, como sempre. Como sempre, Judeu. Estamos aqui no nosso podcast mensal, embora nesse mês tenham dois, mas é o nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais. Todo mês falando sobre um quadrinho, uma parte sem e uma parte com spoilers. Sim. Que é pra quem não conhece, quer ler, e depois pra quem leu poder discutir junto com a gente sobre virada de roteiro, etc. Exato. Neste mês especificamente que a gente tá celebrando o isolamento social de alguma forma, estamos aqui com quadrinhos que foram disponibilizados online gratuitamente por autores nacionais para as pessoas, motivar as pessoas a ficarem em casa. E nesse programa a gente vai falar de Entre Espaço de Daniel Souza, que é um desses quadrinhos. Exatamente. Não tem segredo, não. Não tem segredo. Se você não leu, você pode pegar o link aí no post, ler. É um quadrinho mais curto e dá pra ler rapidamente e voltar pra este programa. Maravilha, cara. Me faz a pergunta que você sempre faz. Aquela pergunta de sempre. Sobre o que é Entre Espaço? Entre Espaço é sobre um astronauta, cara. Ele tá numa missão na Lua, na qual ele tem que recuperar um módulo perdido ali, junto com uns dados que foram derrubados na Lua. Só que ele tá com umas dúvidas sobre a missão dele. Mas não é dúvida sobre o propósito da missão, ao mesmo tempo que na verdade. Ao mesmo tempo que tipo, são dúvidas mais existenciais, por assim dizer. Mais internas do que externas, né? Exato. Embora tenha um quê de externo aí. Não vamos aprofundar ainda nessa parte, por conta de que eu acho que é interessante a pessoa ler e entender do que a gente tá falando. Mas bem interessante Entre Espaço. Eu gostei. Eu também gostei. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre essa arte que ela brinca bastante, né, ao longo desse quadrinho, né? Bastante, bem organicamente, eu diria até, sabe? Ela é quase inteira preto e branco, menos alguns momentos específicos, e eu achei que todos esses momentos específicos que foi usado, cor, foi sempre bem pontual, preciso, e teve o impacto que teve que ter, sabe? Sim, entregou o que precisava entregar. Começa com um flashbackzinho ali, que é com uma cor diferente, e é isso que é mesmo, né? Um flashback com uma cor diferente, mas mais pra frente tem uns vermelhos ali, que eu achei, ok, isso aqui foi da hora. Sim, foi bem legal para concluir um dos raciocínios que a obra estava trabalhando. E eu gosto desse uso, ele é preto e branco, só que o uso do preto e branco ele é muito contrastante, né? Então ele não tem retículas, né? Não é aquela coisa de texturas. Ele é uma coisa de preto no branco mesmo, e aí ele escolhe algumas coisas para ser preta, o contorno para ser branco e a roupa para ser preta, a lua para ser branca e o espaço para ser preto, né? Inclusive inverte em alguns momentos até, né? Às vezes o contorno é branco, às vezes o contorno é preto. Ele vai variando bastante de acordo com a necessidade do cenário até mesmo, né? Sim, exatamente. E eu acho que funciona bem porque sendo duas cores no espaço, que é um lugar que seria todo preto ali mesmo. Sim. Ele trabalha dessa forma de deixar a gente no... Eu não sei, ele deu uma sensação muito de... Parecia que a gente tava vendo negativo de uma história. Sim. Mas era super interessante. Sempre que eu olhava me impressionava. São só duas cores e me impressionava, sabe? Tipo, a entrega dessas duas cores e a composição que aquilo criava. Dá um bom sentimento até de vazio mesmo, sabe? E até metafórico na história esse vazio. Mas mais do que isso, dá a sensação do espaço mesmo. Ele é um quadrinho que ele é completamente lotado de fala e monólogo. Mas ele parece mudo, no sentido de que parece que você tá no espaço em que não tem propagação de som mesmo, sabe? E esse
preto completo ou branco completo sempre dão um silêncio na página. Eu amei isso. É que as escritas, elas não estão em nenhum recordatório, né? Elas estão justamente as palavras direto na imagem. Então dá essa sensação de que tá chegando pelo ar essa... Tipo, ninguém... Não dá um ar de narrador, dá um ar de que essas palavras estão chegando pra gente, sabe? É verdade. É excelente ponto. Não é um balão de fala, não é nenhum retângulo, nem nada. Tá ao ar mesmo. Exatamente. E aí esse uso dessas duas cores, o preto e o branco, dá um senso de dualidade que eu acho que diz muito sobre a sensação que o quadrinho tá querendo trazer, né? Essa meio que... Existe uma dúvida aí na mente do protagonista, desse astronauta, né? Ele tá meio que dividido sentimentalmente de alguma forma, né? É um pouquinho completo. É um pouquinho complexo falar, talvez, sem spoilers. Mas no mínimo que eu consigo dizer é que, de fato, tem uma dúvida no protagonista, mas eu meio que adoro a forma com que o protagonista joga a culpa em cima do leitor, sabe? A culpa e a dúvida também, né? No final das contas, a minha experiência de ler Entre Espaço é que o protagonista não tinha dúvida nenhuma e ele meio que tava querendo fazer eu, leitor, especificamente me sentir culpado até de estar vendo ele ali, sabe? É tão diferente essa obra, eu amei ela. É bem interessante, porque ela é essa jornada solitária desse personagem que ele tá tomando algumas decisões, é um conjunto de decisões ali por essa missão que ele tá cumprindo. Então a gente fica nessa de... Eu quero falar disso depois com spoilers, mas é interessante a gente ver a dúvida, a relutância, o raciocínio desse cara, a dualidade dos sentimentos, as conclusões e não conclusões que ele vai chegando. Eu acho que tem bastante nuance em uma história tão simples, né? É tão simples, cara, mas ela evoca muito sentimento por meio do protagonista, porque eu concordo que talvez, sei lá, dualidade e dúvida seja algumas grandes temáticas desse quadrinho tão curto, né? Mas é muita coisa que ela levanta pro ar, é muita coisa que esse cara tá sentindo e você meio que sente por meio dele, principalmente coisas tipo raiva, desprezo e ódio mesmo, ao mesmo tempo que tem umas sensações mais positivas, tipo apreço pelo espaço e amor pela função. Tem muita coisa, esforço. Sabe? Exato. Liberdade, um monte de coisa. Sim, exatamente. Entre Espaço consegue fazer bastante coisa no curto espaço que ele tem, incrivelmente. Eu acho que eu vou propor da gente encerrar cedo essa discussão sem spoiler. Se tem uma coisa sem spoiler, pelo menos, que eu queria comentar, é que muito se fala nesse quadrinho sobre meio que a paixão desse personagem pelo espaço, pela profissão dele. E, tipo, de alguma forma o quadrinho inteiro quase não tem estrelas. Tipo, ele tá ali na lua e é sempre o preto ali. E, sei lá, é um detalhe que, sei lá, talvez seja eu reescrevendo o quadrinho demais. Mas eu queria que tivesse uma página dupla bem feitona, sabe? Da visão dele, desse espaço magnífico, pra eu meio que entender o porquê ele tá fazendo tudo que ele tá fazendo, sabe? Eu queria meio que experimentar um pouco da experiência do astronauta, tendo, tipo, uma página de paisagem bem grande e bonita, que acabou meio que faltando pra mim. No final foi uma splash page, né? Que é uma página só, e não uma dupla, que eu acho que entrega um pouco desse sentimento, talvez. Um pouco, sim. Tem uma página ali no finalzinho que talvez entregue essa sensação. Eu discutiria que funciona. Funciona, talvez. Talvez não da forma exatamente como você estava imaginando, mas de alguma forma ela funciona. Eu teria feito página dupla. Essa é a minha crítica. Beleza. Eu acho que pelos comentários que a gente tá fazendo aqui, tá meio claro que a gente tem bastante a comentar sobre Entre Espaço, e eu acho que o fato de ele trazer essas discussões já é um indicativo que a gente recomenda, né? De alguma forma. Sim. É uma leitura bem rápida e simples, acho que são 30 páginas, não mais do que isso, 36 páginas contando capa e guarda. E os extras ali, tem bastante extra no final. Então não há desculpa pra não ler, é uma leitura bem rápida e é uma leitura muito interessante e é gratuita, né? Então, manda bala. Leiam e voltem aqui pra sessão com spoilers. Bora lá. Eu usei bastante sobre dicotomia
dicotomia, sobre essa... Dicotomia não, né? Dilema, dúvida. Sim. Mas na verdade eu acho que ele não... O personagem não tem dúvidas de fato. Não tem. Né? Ele tá bem certeiro do que ele quer fazer. Né? Parece que desde o começo, no final das contas. Ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe se ele segue o que ele quer ou não. Ok, e aí existe algumas relutâncias ali. Eu acho que essa história ela é muito sobre impulso, de alguma forma, né? Meio que a vida desse cara é toda feita de impulsos. E até as decisões que a gente vê ele tomando aqui na Lua, né? De primeiro ele larga o experimento e vira pra ir embora. Aí depois ele volta e pega o experimento e aí ele decide se ele vai ficar ou não, sabe? Só essa relutância, se ele tivesse tão certo do que ele quer, ele não teria feito essa ida e volta. É verdade. É um bom ponto. Eu acho que, de alguma forma, eu acho que eu nem pensei nisso. É porque pra mim o grande forte acabou sendo o texto mesmo e a narração desse cara. Esse quadrinho tinha todo o potencial do mundo pra ser a coisa mais pretensiosa e, sei lá, nariz empinado mesmo do mundo, sabe? Principalmente com esse personagem que tem um completo desprezo por tudo e todo mundo, sabe? Mas de alguma forma esse monólogo bem florido do personagem acabou trazendo muita humanidade pra ele e até que bastante organicidade pra história, sabe? É uma história bem orgânica no final das contas, tudo que ele fala parece que é uma pessoa falando de fato. E constrói uma personalidade que, quando culmina na decisão dele, tipo, tá explicada a personalidade. É 20 e tantas páginas desse cara só. E tá aí, a gente tem a personalidade desse cara e quando ele toma uma decisão absurda, que é a decisão mais maluca do mundo. Insano, A mais maluca do universo, no caso, porque nem no mundo ele tá. Parece maluca, parece heróica mesmo, sabe? Parece um grito de liberdade de uma pessoa oprimida por um sistema que ele discorda, sabe? Tipo, ele queria... A ideia que ele planta é que esse cara, ele só gostava da ideia de ir pro espaço. Tem toda uma burocracia no meio que ele odeia. Eu tive que treinar, eu tive que estudar, tive que fazer prova, eu tive que ficar treinando, esperando chegar a minha vez pra eu ir pro espaço, pra eu vir aqui ficar pegando o negócio que caiu no chão. E ir embora. Então, é uma coisa insana, né? Porque você não tem o direito de ir pro espaço e as pessoas estão te impedindo, né? Não é um negócio simples, assim. Não, ele justamente começa o quadrinho falando que só idiotas vão pro espaço, sabe? Sim. Não é gênio que não. Ao mesmo tempo que num lado racional nosso é um absurdo, a lógica que ele cria na mente dele faz sentido pra gente quando ele chega na decisão de que, quer saber, foda-se, eu queria ficar no espaço, então eu vou ficar no espaço mesmo, é isso aí. Quem que vai me impedir? Não tem ninguém pra me impedir aqui. E eu acho que é fácil de até... Sei lá, eu não consigo metaforizar isso diretamente por nenhum acontecimento da minha vida, mas é um sentimento que eu acho que dá pra empatizar com isso, sabe? Essa ideia de você querer fazer algo, mas o processo pra chegar nesse algo meio que destrói essa coisa que você quer fazer, sabe? No final do quadrinho tem uma nota do autor ali que normalmente eu não gosto, mas eu achei que coube aqui, que é a ideia de que em parte esse quadrinho é sobre fazer quadrinho, sabe? E em algum nível é sobre fazer qualquer coisa, sabe? Porque às vezes eu penso, eu gostaria de escrever quadrinhos um dia, quem sabe? Mas o processo diz, eu não quero escrever quadrinhos, eu quero ter um quadrinho meu pronto, sabe? O processo de criação e de chegar num sonho muitas vezes destrói o sonho para começo de conversa. Eu acho que é um sentimento vivo na maioria das pessoas, sim. Sim, ao mesmo tempo em que ele traz essa nuance de que, tipo, ao mesmo tempo em que você está destruído pelo processo, tem um conjunto de responsabilidades, e aí ao mesmo tempo que você quer jogar tudo pra cima, jogar tudo pro ar, também, porra, mas peraí, né, calma. Posso jogar pro ar depois, né? Essa relutância dele, eu acho que foi um tempero tão bom pra essa personalidade dele, de quando ele largou aquilo no espaço e meio que indicou uma revolta, nossa, interessante, mas quando ele voltou pra pegar o negócio, eu achei muito mais interessante, sabe? Sim. Porque ele realmente é sobre esse processo de, por que eu tô fazendo isso, sabe? Eu nem sei se é relevante o que eu tô fazendo, nem sei se é importante, não sei se vai dar em algo, não sei nem quem que pediu pra eu fazer isso, né? Quem são as pessoas que eu tô beneficiando? Mas ao mesmo tempo depois bateu um remorso de que, ok, mas essas pessoas
estão esperando isso agora, né? Agora já foi, eu já tô aqui, né? Já tenho um processo aqui pra ser concluído. É fascinante, cara. É fascinante porque essa história, ela não termina trágica no final das contas. Embora seja uma decisão insana, ela não termina trágica. Porque você não termina o quadrinho... Tipo, você termina pensando, ok, ele vai morrer agora. Não tem outra coisa pra fazer além de morrer na Lua. Não é um lugar pra ser humano. Mas termina como um ato heróico mesmo, sabe? Que valeu a pena morrer por isso, sabe? Você termina pensando, ok, esse cara... Valeu a pena pra ele. Ele fez tanto... pra querer esse sonho. E morreu por ele, mas sei lá, talvez valeu a pena. Eu não acho que essa é a mensagem do quadrinho, de que vale a pena morrer pelos sonhos. Não. Mas em algum nível ela é sobre... Vale a pena fazer coisas absurdas pelo seu sonho, sabe? Essa é a mensagem final, por mais absurdo que pareça esse quadrinho tão cínico quase, pra mim é sobre lute pelos seus sonhos, sabe? É meio que sobre isso. Eu fico meio conflituoso com esse final e eu acho que talvez seja a intenção justamente isso, né? De que ele descreve pra gente, ele mostra pra gente como leitor como um ato heróico, como um ato de libertação, como um ato de entrega-se ao seu sonho, ao seu objetivo, aquilo que você acredita, aquilo que você quer viver. Mas é insano. É insano. É estúpido, então, ele vai morrer ali. Exatamente. Então esse cinismo que você comentou é justamente que dá essa dúvida que é tão interessante pro quadrinho, né? Porque, ok, né? Olha que legal, ele se entregou pro sonho dele e vai morrer em seguida. Em 1 hora, menos, provavelmente. Então, é curioso, é curioso. Eu não sei, eu não acho que a história está motivando, e eu não acho que a história está criticando. Então, justamente para deixar essa nuance no ar que é tão gostoso a leitura de Entre Espaço. Essa sensação que eu não consigo tirar essa conclusão também, sabe? Tipo, ele joga a conclusão para mim e eu não consigo tirar essa conclusão. Tipo, a minha conclusão não, isso é insano. Eu entendo e é insano. Eu consigo perfeitamente imaginar alguém terminando de ler esse quadrinho e pensar, parabéns, cara, agora você vai morrer. Da hora, valeu aí. Que ato de revolta estúpido e inútil. Sim. Mesmo sendo tão curto, ele conseguiu deixar as coisas vagas o suficiente, sabe? Pra ter várias interpretações. Magnífico, cara, Entre Espaço. Muito legal mesmo, muito bacana. Eu lamento que eu não ajudei o Catarse, eu vi esse Catarse surgindo e eu não ajudei. Porque era a época de... Eu acho que era da época da FIC que tava pra sair. E tinha muita coisa pra sair também. E aí eu olhei e deixei de lado. Vamos ficar de olho agora no Daniel Souza, né? Sim, ele falou que foi o primeiro quadrinho dele, né? Oficial. E vamos ver quais são os próximos, né? Eu tô curioso. Tem bastante potencial nos quadrinhos do Daniel Souza. Bom trabalho. Eu gostei dos extras até do final do volume ali. Tipo, tem uma que é o cara morto no espaço ali, na caveira dentro ali. Tipo, eu adorei essa ideia. Outra é ele lutando com um monstro Lovecraftiano. Eu adoro essa ideia da continuação do Entre Espaço. Ele indo pro espaço Lovecraftiano. E é incompreensível, eu adoro essa ideia. Bons extras ali. Sim. E é curioso, porque, tipo, é uma história que não tem um elemento muito específico que separa ela de outras histórias. É um astronauta, é isso? Então, tipo, como eles conseguiram no extra captar a essência de algo que a essência é algo tão banal, né? Tipo, é um personagem no espaço, é isso? Ele ainda assim capturou a essência, eu acho interessante. Maravilha. Beleza, cara. Falei tudo que eu tinha que falar aqui de Entre Espaço e... Qual vai ser o próximo quadrinho? Agora chegou aqui no final do podcast, né? A gente sempre fala qual vai ser o próximo quadrinho pra comentar qual vai ser, Estranho. O próximo quadrinho que a gente vai comentar, seguindo a mesma tendência de falar de quadrinhos disponíveis gratuitamente online. Nesse caso não está naquele mesmo site que a gente linkou da outra vez, mas está em um outro que a gente também vai deixar o link no post. E é o quadrinho chamado Cesariana, de Lucas Marques. Maravilha, esse também, mais uma vez, disponível de grátis online, né? Exatamente, é um quadrinho mais de fôlego, então vai ser um programa do mês inteiro, né? Sim. E é isso, vamos ler esse quadrinho pro mês que vem. Vamos lá, eu não tenho nenhuma opinião sobre ele ainda. Ainda não. Até mês que vem, então. Até mês que vem.
you're real